Muita gente me manda pergunta, me manda dúvida sobre a nossa ida para Israel, mas eu resolvi reunir essas perguntas e fazer um vídeo respondendo essas pessoas. Vamos lá? Um dos motivos de eu usar esse canal no YouTube foi para registrar o nosso processo todo, para deixar isso documentado, tanto para gente quanto para quem procura essa informação no YouTube. Na época que a gente estava para abrir a pasta de Aliyah, eu não achei nenhum tipo de informação. E eu vejo que muita gente se interessa por Israel, tem interesse em saber do país. Seja para visitar Israel, seja para morar em Israel, muita gente tem interesse nesse assunto, não imaginava tanto. A prova disso é a quantidade de perguntas que eu recebo sobre Israel e sobre o nosso processo de imigração. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar aqui embaixo nos comentários do YouTube ou nas minhas redes sociais, que está passando aqui embaixo também. Eu selecionei algumas perguntas, tá? Eu vou responder algumas perguntas, não todas, algumas são repetidas. Se eu não responder a sua pergunta, não é nada pessoal, ok? A primeira pergunta, se não for a que mais o pessoal faz, tá ali no top 5 de perguntas que são feitas. Não só para mim, como em outros canais que eu visito e acompanho também. E essa pergunta é do Júnior do Maranhão. E ele perguntou: eu amo Israel e minha alma é judaica. Posso imigrar para Israel? A resposta é: infelizmente, não. Você amar Israel, gostar de Israel, ter a alma judaica, não é suficiente para você fazer uma imigração para Israel. Existe uma lei, existem normas para que isso seja feito de forma legal. Existem alguns programas para jovens, mas como não é meu caso, eu não me aprofundei no assunto, mas não é de forma definitiva, não é uma residência permanente. No caso de residência permanente e cidadania israelense, ela é dada automaticamente para quem faz o processo de Aliyah, que é o processo que a gente está fazendo, que a gente está passando. Tem a questão também de você se casar com um israelense, mas aí já é um pouco mais burocrático. Nesse card aqui em cima eu explico melhor um pouquinho o processo, e você pode acompanhar, mas você não precisa clicar agora. Todos esses vídeos que eu vou citar aqui, eu vou deixar relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? A segunda pergunta é da Fátima e ela não me disse de onde é. Você não tem medo da guerra em Israel? Não. Israel não está em guerra. Israel é cercado de países inimigos? Israel é cercado de países inimigos. Mas o que existem são conflitos isolados no sul, próximo à faixa de Gaza, e ao norte, próximo das colinas de Golã, fronteira com a Síria. Mas a capacidade que o país tem, que o governo tem de proteger essas pessoas nessas redondezas é impressionante. Não é à toa que Israel é considerado um dos países mais seguros e as fronteiras de Israel são consideradas as mais protegidas do mundo. E isso aí está longe de ser uma guerra declarada. Quer um exemplo de guerra? Vamos lá, Brasil. Exatamente, os números não mentem e os números de mortes violentas no Brasil superam e muito Israel, Síria juntos. É só você comparar os dois números de mortes por conta da violência nos dois países que você vai ver que aonde você vai ter que ter coragem para viver é no Brasil. Eu tenho um vídeo também que fala sobre essa quantidade, esses números nos dois países. Tá aqui no card e tá aqui na descrição também. Depois, com calma, você pode ir lá e dar uma conferida. A terceira pergunta é do Wellington. Eu tenho um tataravô que era judeu. Eu posso imigrar para Israel? Eu posso fazer a Aliyah? Bem, a resposta é não. A lei do retorno, que é quem dita a sua elegibilidade para Aliyah, ela é muito clara. É elegível para Aliyah quem tiver ascendência judaica, quem for filho ou neto de judeu, seja por parte de pai ou por parte de mãe, ou avô ou avó. Somente até a terceira geração pode iniciar o processo de elegibilidade para Aliyah. Não é o único item que é analisado nesse caso. Então, se você for neto ou filho de judeu ou judia, você já pode iniciar o seu processo de Aliyah. Existem outras etapas também eliminatórias que você vai passar, mas a principal, o início
é você ter uma ascendência judaica até a 3ª geração. A próxima pergunta é do Paulo, do Rio de Janeiro. Você está saindo do Brasil e já tem trabalho em Israel? A resposta é não também. Eu estou saindo do Brasil, mas eu ainda não tenho um trabalho em vista em Israel. Na realidade, o descendente de judeu, ou judeu que faz aliar, a primeira etapa que ele tem que vencer é a questão do idioma. É claro, os judeus que já têm um hebraico fluente, eles vão pular essa etapa. Mas quem não tem o idioma fluente, os 6 primeiros meses, eles são dedicados ao estudo do idioma. E o governo disponibiliza um curso intensivo de hebraico, que é a língua de Israel, para você poder ter um mínimo de comunicação, tanto em rua quanto uma leitura de jornal, é o mínimo. Então, o foco inicial, os 6 primeiros meses iniciais, é no estudo do hebraico. Claro que a gente tem um suporte do governo para que a gente possa estudar sem ter outras preocupações. Depois que a gente adquire o básico do idioma, a gente sai à procura de emprego. Mas calma, a taxa de desemprego em Israel, ela é mínima, ela é muito baixa, ela é praticamente inexistente. Não existe desemprego em Israel, vamos dizer assim. Ninguém fica sem trabalho. Mas você tem que chegar de mente aberta. Alguns trabalhos que são considerados subempregos aqui no Brasil, em Israel você consegue sobreviver, você é valorizado por aquele trabalho. E a dica de chegar de mente aberta não funciona só para Israel, ok? Você tem que aplicar essa dica para qualquer país que você esteja disposto a recomeçar. Mente aberta. A próxima pergunta é da Júlia, de São Paulo. O inglês, ele é falado em Israel? Sim, o inglês ele é falado em Israel, as crianças aprendem o inglês na escola, diferente daqui do Brasil, as crianças saem da escola com total capacidade de se comunicar com o inglês aprendido na escola primária, sendo que não é a língua oficial do país. Então, você, para arrumar emprego, é obrigatório o hebraico. O inglês serve apenas para você se virar. E olha só que legal, uma das perguntas que mais fazem pra gente é do Júlio, de Natal. Em Israel tem salário mínimo? Quanto é em comparação ao real? Vamos lá. Sim, em Israel tem salário mínimo, existe um salário mínimo fixado em Israel e a moeda em Israel se chama shekel. Um shekel é praticamente R$1, é basicamente 1 para 1 a cotação. Muda a questão de centavos. O salário mínimo em Israel agora, 2018, ele está exatamente 5.300 shekels, que significa R$5.300. A economia em Israel ela é muito estável, produtos continuam no mesmo preço há muitos anos. Outro detalhe é que não tem inflação em Israel, a inflação é negativa e os juros são extremamente baixos, você não tem essa taxa de juros abusiva que tem aqui no Brasil. O outro detalhe é que caderneta de poupança não existe em Israel, não tem juros, não tem caderneta de poupança. E a última pergunta é do Matheus, também do Rio de Janeiro. Quais os equipamentos que você usa para gravar e editar seus vídeos? Bem, eu uso bastante coisa, eu gosto muito dessa questão de gravação e edição, tá? Eu sou um amante de tecnologia, eu gosto bastante de tecnologia, mas isso é um assunto, acho que para um outro vídeo, porque tem bastante coisa para eu mostrar. Eu não vou entrar em questão de preços, apesar dele não ter pedido, eu também não vou entrar em questão de preços, mas não será o próximo vídeo. Mas eu prometo que antes de embarcar para Israel eu faço esse vídeo e mostro para você, Matheus. Beleza? Essa semana vai ter uma feira judaica aqui no Rio de Janeiro e eu tô me programando para poder fazer um vídeo de lá dessa feira, mostrando para você a cultura judaica. Se tudo correr bem, esse é o vídeo da próxima semana. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aqui embaixo, ele é muito importante para o crescimento do canal. Se você tem alguma dúvida ou você quer outro vídeo de perguntas respondidas, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que juntar uma quantidade de perguntas, eu faço um outro vídeo. Se inscreva no canal aqui nessa bolinha que apareceu no canto para você ficar atualizado da nossa ida para Israel. A data tá chegando, agosto tá chegando, e eu pretendo fazer um vídeo da viagem de avião e da chegada em Israel. Você já assistiu o último vídeo nosso? Tá aqui no cantinho também, aqui em cima, para você conferir.
Não se esqueça de conferir os links na descrição e também não se esqueça de se inscrever nesse canal bacana aqui do outro lado, que é o canal Questione-se do meu amigo Renato. Um forte abraço e até semana que vem. Se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida ou se você quiser a sua resposta respondida... Mas calma aí. Isso aí tá longe de ser uma